Boa noite, pessoal. Eu tô passando por aqui para estar compartilhando com vocês uma palavra que o Espírito Santo de Deus tem falado muito forte ao meu coração nos últimos tempos. Peço perdão pelos ruídos, né? Porque muitas das vezes é o cachorro que late, né? É algo que passa na rua, mas o que importa é a intenção dessa mensagem. E eu não sei se isso acontece, né, com alguém de vocês, mas como pais, é certo que nós amamos os nossos filhos, que nós desejamos o melhor para eles, que nós queremos sempre que eles cheguem aos melhores lugares, não é? E muitas das vezes a gente atribui todo o sucesso dos nossos filhos a nós mesmos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que porque eles moram embaixo do nosso teto, ou porque a gente ora muito, ou porque eles frequentemente nos procuram para conversar, a gente tem uma falsa ideia de que não precisamos nos preocupar, que eles estão protegidos e não precisam de mais nada. Porém, essa semana eu me deparei com o Salmo 127 e essa palavra falou muito forte ao meu coração e eu queria estar compartilhando com todos vocês. A palavra de Deus diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir às altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem durante sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos nos tribunais. Bem, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a palavra de Deus diz, né, que se o Senhor não edificar, se Ele não construir a casa, em vão nós vamos estar trabalhando. Ou seja, não quer dizer que você não possa trabalhar ou que você vai sentar e vai esperar Deus abençoar com todas as coisas. Não é isso. Mas eu entendo, o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração que não adianta eu fazer nada nessa vida se Ele não estiver edificando, se Ele não for o centro, se Ele não for a razão. Isso falou muito forte ao meu coração, porque não adianta eu tentar estar fazendo, produzindo, comprando, trabalhando, se Ele não está sendo o centro da nossa atenção dentro dos nossos lares, né? E aí ele vem com a palavra de que os filhos, né, são um presente. Em outras versões fala que os filhos são uma herança que ele nos dá, né? É uma recompensa que ele nos dá. E ele ainda diz o quê? Que os filhos são como flechas nas mãos de um soldado, né? Em algumas versões são como flechas nas mãos do arqueiro. E essa palavra de flecha está muito forte ao meu coração, porque quando eu penso numa flecha, eu penso em quê? Em um alvo, né? Então, se os nossos filhos eles são uma flecha, nós que somos os pais, né, que conduzimos esses filhos para algum alvo, nós somos esse arqueiro. E a minha pergunta é: onde nós estamos atirando as nossas flechas? Não sou perfeita, tenho falhado muito, né? Muitas coisas às vezes que a gente fazia, às vezes a gente deixa de fazer, seja por falta de tempo, seja por N coisas, né? Porque todos nós vivemos um tempo em que realmente tudo passa muito rápido e quando a gente percebe o principal, muitas das vezes a gente tem esquecido. E eu queria dizer para você hoje, né, que Deus te fez um arqueiro, Deus te fez para você poder fazer a diferença na vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu sobrinho, né? Deus te presenteou com algo muito valioso e Ele espera, né, que eu,
e você possamos estar guiando essas flechas para o alvo certo. Hoje em dia nós temos muitos alvos, né, para direcionar os nossos filhos, seja o alvo financeiro, o alvo de que ele pode ser o que ele quiser, o alvo de que ele pode ter o que ele quiser, o alvo que ele pode chegar aonde ele quiser. Mas será que esse é o propósito que Deus fez ele? Né? Será que Deus, quando te presenteou com essa herança, a intenção dele era fazer com que a flecha se dirigisse para qualquer alvo? Se eu pegar uma flecha e jogar ela de qualquer jeito, com certeza ela vai errar o alvo. Assim também são os nossos filhos, né? Se eu não começar a perceber aquilo que está chegando na cabecinha deles, na escola, às vezes é através de um vídeo, às vezes é através dos jogos, né? Não é que eles não possam jogar, não é que eles não possam conversar, não é que eles não possam brincar, mas é um tempo que eu percebo que Deus tem nos chamado para dentro das nossas casas, para edificar e chamar a Deus para edificar, né? A gente precisa entender o nosso propósito, e o nosso propósito realmente é estar fazendo a diferença dentro dos nossos lares. Deus permitiu que todos nós pudéssemos passar esse tempo preso dentro de casa, e justamente com quem? Com a nossa família. Certamente Ele quer restaurar primeiro aquilo que está dentro. Muitas das vezes a gente se preocupa tanto, né, com aquilo que está fora. Muitas das vezes a gente quer mudar o mundo, quer mudar tantas situações. E quantas vezes a gente não começa a mudar a nós mesmos, a nossa casa, né? Muitas das vezes a gente quer que as pessoas façam pela gente aquilo que a gente também precisa fazer pelo outro. E eu não ia compartilhar essa palavra com vocês, mas Deus incomodou meu coração. E assim, eu tenho colocado muito no meu coração que eu, mesmo tendo as minhas limitações, eu vou procurar obedecê-lo. Eu queria estar dizendo para você, meu amado, minha amada que está assistindo esse vídeo, eu sei que os tempos têm sido muito difíceis, tá? Muito, né? E muitas das vezes o desânimo ele vem, muitas das vezes nos coloca para baixo, muitas das vezes nos faz perder as esperanças. E quantas vezes a gente vai acumulando tantas coisas dentro da gente que quando a gente percebe, o tempo passou, né? E aquilo que a gente começa a refletir, colocar para fora, começa a vir como uma raiz à nossa volta. E eu queria dizer para você que se até hoje, de repente, você tem vivido um tempo em que talvez as suas emoções estejam abaladas, talvez você não tenha tido tempo suficiente para estar olhando para dentro da sua casa. Às vezes a gente também fala muito de casa, mas casa também é o lugar que a gente se machuca. Muitas das vezes os nossos lares são os lugares que a gente mais é machucado. Mas independente de tudo aquilo que você viveu até hoje, a palavra de Deus também tem uma mensagem para você. Não só uma mensagem de responsabilidade, mas uma mensagem também de consolo. Lá em Isaías 49, no versículo 1 e 2, assim diz a palavra de Deus: povos de terra distante, escutem o que eu digo. O Senhor me chamou antes do meu nascimento, quando eu ainda estava no ventre de minha mãe. Ele me chamou pelo meu nome. Ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Ele me escondeu com a palma da sua mão. Ele me fez como uma flecha aguda e me guardou na sua aljava para usar na hora certa. Meu amado, se você ainda, assim como eu, está aprendendo a ser esse arqueiro que vai lançar as nossas flechas, os nossos filhos, para um alvo bem longe e alto, para um propósito ao qual Deus preparou para eles, eu quero te dizer também que você é uma flecha nas mãos do Senhor. E esses dias eu estava observando como que é feita a flecha, E a flecha, ela para atingir o seu alvo certo, ela passa por processos. Ela passa por processos, de preparo,
de alinhamento, ela não pode estar suja, ela tem que ser flexível. Então a palavra de Deus diz o quê? Que ele escondeu você, ele me escondeu com a palma da mão e me fez ser como uma flecha aguda e me guardou na aljava para usar na hora certa. Então, se hoje, a sua casa possa estar passando por algum problema difícil e você não esteja entendendo muito bem, se hoje essa palavra possa estar soando, tipo, você fala isso porque você não conhece a minha família, eu quero te dizer que antes de Deus te transformar nesse guerreiro, nesse soldado, Ele é o arqueiro da sua vida. E meu pedido nessa noite é que você possa estar, em nome de Jesus, se entregando na mão desse arqueiro, porque Ele te ama, porque Ele te fez uma flecha, Ele está te preparando para usar na hora certa. E essa é a hora certa. Não tenha medo de tudo aquilo que passou, não tenha medo de tudo aquilo que talvez hoje você tenha se transformado, não tenha medo de ter errado, porque todos nós erramos, mas hoje Deus está te chamando para uma segunda chance. Hoje Ele está te chamando para Ele transformar você numa flecha poderosa, para que você atinja o alvo. E quando você estiver nesse alvo, você se torne esse arqueiro para conduzir as flechas que Ele colocar no seu caminho. Então, que Deus te abençoe muito. Saiba que tudo aquilo que Deus vai fazer na vida da sua família vai começar em você, vai começar em mim. Então, se coloque na brecha, se coloque à disposição. Não tenha medo de ser podado, alinhado, limpo, porque depois que Deus te lançar para o alvo, Ele vai confiar alvos muito maiores em suas mãos. Então, toda transformação começa em você, começa em mim. Então hoje não tenha medo, se coloque na brecha, se coloque na aljava do Senhor, permita que Ele te guarde, permita que Ele te prepare para que na hora certa Ele venha te conduzir a fazer o que é certo. Que Deus possa estar dando sabedoria a vocês. Criar filhos realmente não é fácil, é muito difícil, mas que se você pedir sabedoria dos céus, Deus é fiel e Ele irá te dar. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?